Um levantamento realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros mostrou que os juízes do Brasil estão entre os magistrados que mais adoecem em razão da função. O documento, que recebeu o nome Perfil da Magistratura Latino-Americana, ouviu 1.573 juízes de 16 países da região. A cobrança constante e o excesso de trabalho estão entre os principais motivos para fazer da magistratura brasileira uma atividade cada vez mais desgastante. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2021, o Judiciário concluiu quase 27 milhões de processos. Mas, no mesmo período, uma quantidade ainda maior de novos casos deu entrada nos tribunais. A justiça brasileira é a que mais julga no mundo e a demanda cresce a cada ano. Para tentar dar andamento aos processos no prazo razoável, algumas medidas são adotadas para aumentar a produtividade. Mas o resultado dessa equação tem afetado diretamente a saúde dos juízes. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com a Federação Latino-Americana de Magistrados, 51% dos juízes brasileiros passaram a necessitar de acompanhamento médico ou psicológico após ingressarem na magistratura. O Brasil é o segundo país com mais casos. À frente dele, o Uruguai tem 53% e em terceiro lugar vem o Chile, com 50%. 62% dos magistrados afirmaram que os episódios de depressão, síndrome do pânico e crises de ansiedade têm sido mais frequentes entre a categoria e 77% dos juízes brasileiros afirmaram que o nível de estresse aumentou no último ano. A Associação dos Magistrados Brasileiros também alerta que a desvalorização da carreira, as violações das prerrogativas da magistratura e as ameaças que os juízes sofrem também contribuem para o adoecimento. E para repercutir o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior. Vamos acompanhar. Doutor Frederico, muito obrigada pela participação. Presidente, a situação dos juízes no Brasil é grave? Eu acho que é grave. A Associação dos Magistrados Brasileiros, através do seu Centro de Pesquisas Judiciais e a Federação Latino-Americana de Magistrados, fez uma ampla pesquisa sobre o perfil do magistrado na América Latina. E alguns dados são preocupantes. Então, vejam um dado interessante e gravíssimo, assustador, que apareceu lá, é que os magistrados brasileiros só foram ameaçados menos do que os magistrados da Bolívia. Quase metade dos magistrados brasileiros, em dado momento ali da sua carreira, e em razão do seu trabalho, sofreram algum tipo de ameaça. Isso é um dado gravíssimo, né? Porque quando você pensa o Brasil como esse país enorme, continental, gigantesco, com tantos recursos, me parece que a magistratura não deveria estar nessa situação, né? E tão exposta de tanta fragilidade, correndo riscos como esses. Agora, doutor, 51% dos juízes, né, que responderam à pesquisa precisaram de atendimento médico após ingressarem na magistratura, né? Que problema tem levado os magistrados à doença? Esse é um dado interessante. Nós estamos falando de magistrados que acabam tendo atendimento psicológico, psiquiátrico, recebem medicação por conta disso, e são decorrentes da função, doenças decorrentes da função, problemas funcionais. Acho que um primeiro ponto é a sobrecarga de trabalho. No Brasil há uma litigiosidade muito grande. Parece que quase tudo se resolve no judiciário. Então, esses juízes brasileiros são muito demandados, têm uma carga de trabalho superior, talvez, a qualquer outro país do mundo, né? Isso é um fator de adoecimento, claro. Ao mesmo tempo, há uma pressão, um estresse constante decorrente da própria atividade. Então, acho que essa pressão, todo esse cenário, todo esse conjunto contribui para isso, sabe?
Agora, doutor Frederico, a pesquisa relata as doenças de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade e até suicídio, né, que têm se tornado mais frequentes entre a categoria profissional nos últimos 10 anos. E isso não compromete o trabalho do magistrado? É claro que todos esses fatores, se ele está adoecido, se ele está com depressão, se ele está com síndrome do pânico, é claro que isso tudo afeta o julgamento, afeta suas decisões, não é? O ideal é que esse magistrado tenha tranquilidade, que você consiga diminuir um pouco essas preocupações, todos esses fatores que tornam ali a vida desse magistrado mais complexa. O senhor acredita que a situação aumentou nos últimos anos em razão de decisões tomadas no curso dos processos judiciais e até mesmo os ataques que o judiciário vem sofrendo nos últimos anos? Eu não tenho a menor dúvida que isso aumentou nos últimos anos em razão das decisões judiciais, em razão dos próprios processos. Nós tivemos nos últimos 10 anos, por exemplo, caso de pessoas, de marginais, atirando em juiz dentro de prédio de fórum. Nós tivemos nos últimos 10 anos casos de fórum, edifícios do Poder Judiciário, que foram incendiados, né? Tivemos agora, mês passado, em janeiro, um exemplo claro da gravidade, né, de onde nós chegamos, que foi essa invasão ao Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que nós nunca imaginamos de presenciar, de assistir. O senhor vê uma solução a curto prazo para melhorar a segurança e a saúde dos magistrados? Passa por diversas frentes, né? Uma dessas frentes é um incentivo ao esporte, a atividades lúdicas, a acompanhamento psicológico, mas mais que isso também, o que é necessário é que o magistrado tenha suas prerrogativas respeitadas, quer dizer, talvez se a Constituição fosse integralmente cumprida também, na parte que prevê, sempre, todo ano, havendo inflação, vai ocorrer reposição inflacionária sobre os subsídios da magistratura, como ocorre com qualquer categoria de trabalhador, com todos os trabalhadores da iniciativa privada, inclusive. Eu acho que são fatores que colaboram para que você tenha uma mudança nesse quadro, sabe? Ok, doutor Frederico, é isso. Muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Muito grato, viu? Muito obrigado pela atenção, tá?